Satanás pecou no céu. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Dois lugares perfeitos com um pai perfeito. Onde foi que Deus falhou como pai de suas criaturas? Para que suas criaturas justificassem o desvio. É enganoso e equivocado afirmar que filhos de crentes e até mesmo filhos de pastores não se desviam. Se desviam sim. Primeiro ponto, porque a salvação ela é individual. Segundo ponto, é porque os filhos dos pastores também são humanos. Terceiro ponto é que filhos são singulares, únicos e percebem a vida de maneira diferente. Tenho 4 filhos, sem dúvida, cada um olha para a vida, para Deus e até para mim de uma maneira diferente do outro. O que talvez seja bom para um, não seja bom para outro. Por exemplo, estou 30 dias fora de casa pregando o evangelho. Talvez um filho meu diga, meu pai é um bom homem, está servindo a Deus e as pessoas. Talvez um filho meu diga, o meu pai é negligente, o meu pai me abandonou. Eu estou aqui na Carolina do Norte, Estados Unidos, e hoje eu fui conhecer de perto o legado do grande homem de Deus, Billy Graham. E voltei no carro reflexivo e quero usar a vida dele como exemplo. Ele teve 4 ou 5 filhos. Os 2 mais velhos, o filho mais velho e a filha mais velha, são evangelistas e continuam o legado do pai. Frank Graham, o mais velho, hoje ele é odiado pela esquerda porque ele bate de frente contra a ideologia de gênero. Mas você sabia que uma das filhas mais novas de Billy Graham foi desviada grande parte da sua vida, administrou um grande rancor e um sentimento de orfandade para com o pai. Você sabia disso? Billy Graham. O próprio pastor John Piper, que é outra referência ainda viva que temos aqui nos Estados Unidos, também tem filhos fora do caminho do Senhor. Se a equação é exata, se o pai for piedoso, se a mãe for piedosa, os filhos serão piedosos? Sim. Mas isso não é uma ciência exata. Pode ser que não. O que cabe ao pai e à mãe? Continuar lutando para ser a maior referência dos seus filhos. Para que, se eles se desviassem do caminho do Senhor, não use os erros dos pais como justificativa. A filha de Billy Graham acabou de lançar um livro no qual ela perdoa a si mesma e diz que perdoa o pai, porque ela foi vítima desse sentimento de orfandade, porque o pai se entregou radicalmente à obra. E talvez não seja uma escolha do pai. Mas olha só, para a gente amadurecer a questão. Talvez esse é o sentimento dos filhos mais velhos. Eu perdi o meu pai para Deus. Eu não perdi o meu pai para o pecado. Eu não perdi o meu pai para um adultério. Eu não perdi meu pai para o alcoolismo. Meu pai é um servo de Deus. Olha que percepção diferente a esposa de Billy Graham tem sobre a entrega que ele teve ao ministério. Ela diz, eu prefiro ficar 14 dias somente com meu marido, a cada semestre, a cada trimestre, não sei especificamente, do que minha vida inteira ao lado de outro homem. Olha só, eu prefiro ficar apenas 14 dias ao lado do meu marido do que a vida inteira ao lado de qualquer outro homem. Percebe que as percepções não são as mesmas? Cada um vê e reage de maneira diferente. Então, se você é pai, mãe, pastor, uma irmã, líder na casa do Senhor, e seus filhos não estão na igreja ou no caminho do Senhor, ou estão desviados, não se martirize, continue orando e continue sendo a referência que você sempre foi para o seu filho. Que ele minta ao ter que falar mal de você. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, capítulo 6, o seguinte, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A filha do Billy Graham escreveu o livro
recentemente nos últimos anos, falando que agora entendia o pai, perdoava ele e perdoava a si mesmo. Mas olha só, por ela ser imatura e reagir de maneira imatura ao chamado radical que Deus fez ao pai, ela passou por 4 casamentos. Isso é culpa do pai? Se o ministro ele for desequilibrado e ele não for uma referência, sim. Mas acredito que não era o caso de Billy Graham. O cara é um homem piedoso e ele tem a aprovação da esposa. Se a esposa diz isso, o filho está sendo injusto ao culpar o pai por ter um grande chamado. E aqui eu quero falar com os filhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. A nossa recompensa, ela não é na terra. O nosso lar não é na terra. Os filhos, a família, a esposa, todos aqueles que sofrem um dano quando Deus faz um chamado a alguém, participam desse chamado, são a base desse chamado. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Sem dúvida, essa filha de Billy Graham, que casou 4 vezes, que passou mais de 50 anos de sua vida rancorosa com o pai, terá suas lágrimas enxugadas diante da presença do Senhor Todo-Poderoso, porque o chamado que Deus fez ao pai dela causou danos emocionais nela. E a nós, ministros do Evangelho, cabe essa reflexão. Servimos a Deus por ego, arrogância, vaidade, lucro, estamos negligenciando nossa família. Que tipo de pai eu serei quando eu voltar para casa depois desses 30 dias servindo a igreja do Senhor? Presente de corpo ausente ou marcando a memória dos meus filhos? Não é simples, percebe, né? Que é extremamente complexa a questão. Mas cabe a reflexão e cabe esse exemplo de Billy Graham. Que Deus nos abençoe grandemente.